Olá, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Meu nome é Márcia Justino, eu sou professora do curso técnico de secretaria escolar e hoje eu estou também com a minha querida amiga e colega de trabalho, professora Renata Moura, que vai nos falar agora alguns recadinhos antes da gente começar a nossa live. Preste atenção. Olá, estudante. É importante que vocês acompanhem o chat ao longo da nossa live e o certificado ele deve ser solicitado através do link que está lá no chat e na descrição do vídeo. O link permanecerá ativo até 30 minutos após o término da transmissão. E tenha atenção no preenchimento do formulário. Qualquer informação errada ou incompleta poderá inviabilizar a emissão do certificado. Então, é importante que vocês fiquem atentos a esse preenchimento. É isso aí, minha gente. Prestem atenção, então, nessa dica da professora Renata, tá? Gente, olha só. Nós hoje vamos falar sobre a gestão escolar numa perspectiva, né, de gestão democrática. E a professora Renata é expert nisso, porque foi ela a autora do nosso e-book. Antes de mais nada, sabe, Renata, eu queria fazer um quiz. Podemos? Vamos fazer? Vamos. Então, uma perguntinha para você colocar aí no chat, que a gente quer que você participe bastante desse chat. Então, qual a diferença entre administrar e gerir? A gente vai dar um pouquinho de tempo para você pensar. Olha, vejam lá o que a gente já estudou, né, no nosso e-book e faça aí os comentários aí no chat, tá bom? E agradeço desde já, a participação das minhas colegas também professoras do curso de secretaria escolar. Então, vamos lá. Gente, administrar é a ação mais voltada para aquele controle do processo, para o planejamento, para o controle dos recursos para alcançar os objetivos propostos, né, Renata? Isso, Márcia. E assim, quando a gente discutiu, né, ao longo da disciplina, a gente também fez uma contextualização, né, trazendo aquela discussão mais clássica da administração e percebemos que a gestão ela se encaixa, né, dentro dessa discussão da administração. Então, a administração ela traz essa discussão mais ampla, né, ela é relacionada ao campo educacional, mas traz centraliza, né, na organização, no processo, no planejamento e nesse controle dos recursos. Então, é essencial, né, a gente ter essa leitura e perceber que, a partir dessa discussão mais clássica, é que a gente iniciou o debate sobre a gestão. Então, gestão, né, se diferencia de administração porque é algo mais amplo e também está voltado ao relacionamento de pessoas, ligado à valorização do ser humano. Então, é importante, né, a gente trazer essa distinção, mas perceber que as duas elas estão em diálogos permanente, né? Sim, uma complementa, embora Isso. elas tenham focos diferentes, porque o ato de administrar, eu acho que fica, não sei se você vai concordar comigo, eu acho que ele é mais técnico, não é? E o ato de gerir é um ato que é mais voltado para as pessoas humanas, né? Para o humano, para as relações que vão intermediar, né, que são intermediadas dentro da escola. Não é isso, por aí? É, Márcia, com certeza. Então, administrar tem a ver com esses processos mais amplos, né, na parte técnica, financeira, né, toda a organização da instituição, e gerir, além de tudo isso, também está relacionado às relações interpessoais. Então, aí a gente pode dizer que uma vai complementar a outra. Não é porque agora nós temos uma postura de gestão, dessa gestão democrática, é que nós não tenhamos também as funções administrativas, as funções que competem à administração, o planejamento, a coordenação das estratégias, não é? Dos setores administrativos da escola, que aí vocês, alunos do curso de secretaria escolar, estão envolvidos, não é verdade?
Na verdade, a questão da gestão está na figura do diretor, né, do gestor da escola, mas a secretaria escolar faz parte da gestão. Sem não dúvida, sim, com certeza. Então, essa discussão da administração e da gestão, essa disciplina, né, que a gente trabalhou lá no início do módulo, e a gente está o tempo todo voltando, né, para essa discussão da gestão, ela perpassa a formação desse secretário escolar, né? Então, é essencial esse papel desse profissional, porque a gestão ela se faz nesse coletivo, né, Márcia? Exato. A comunidade escolar envolve todas as pessoas que fazem parte da instituição. Exatamente. E o secretário escolar, a secretária escolar, tem um papel fundamental, eu acho, Renata, nessa construção dessa gestão democrática, porque ele está diretamente ligado à questão da vida educacional da escola, né? Da vida do estudante, da vida do professor, né? Da vida da escola, porque ele é na secretaria que se guardam os arquivos, e dentro desses arquivos estão incluídos toda a legislação, não é? Todos os pareceres, as autorizações da escola, o reconhecimento da escola, enfim, o regimento da escola, né? A gente vai falar adiante o projeto político-pedagógico da escola. Então, a secretaria, como eu já disse na live anterior, ela é o coração da escola. Isso é bem comum, né, a gente fazer essa analogia, né, essa relação. A secretaria escolar, ela é esse coração da escola, porque todas as demandas perpassam pela secretaria. E a secretaria seria essa porta de entrada, né, da comunidade para a escola. Então, a gente tem esse diálogo constante, sem dúvida é importante. É o cartão de visita, né? Isso. Eu chamo que é o cartão de visita da escola. Então, olha só, gente, vamos aqui. A gestão escolar, então, ela vai não só analisar os pontos fortes e fracos da escola numa perspectiva técnica, mas ela também vai promover, né, a motivação dos funcionários, né, de todos os colaboradores da escola. Ela vai e o ponto fundamental da gestão democrática é isso daí, é a descentralização da tomada de decisões, que isso a gente vai falar bastante, né, Renata? Sim. Essa que é vamos dizer, a característica principal de um gestor, né? De uma gestão democrática, essa descentralização, essa distribuição, né? Da tomada de decisão, do poder de decisão, né? Além disso, manter um engajamento da comunidade escolar, então também perpassa por uma questão política, né? Dentro da escola, não só dentro da escola, mas o gestor também deve ter uma visão, como se trata da comunidade escolar, tanto da comunidade interna, né, que aí são os colaboradores, professores, né, alunos, e como da comunidade externa, a comunidade onde a escola está inserida. E aí há necessidade dele ser muito político, né? Ele ter essa articulação, ser bem articulado. Isso, não é? Márcia. Então, o gestor ele tem esse papel de liderança, né? Ele é essa figura central e de liderança, sim, esse gestor, ele é esse profissional, mas ele é um profissional que precisa o tempo todo estar percebendo esse poder como algo descentralizado, né? Porque a gestão, numa perspectiva democrática, ela traz essa característica, né, de descentralização desse poder. Então, é importante esse diálogo constante, esse conhecimento da comunidade interna e externa da instituição, o entorno, né, onde é que essa escola está inserida. A gente também vai tocar, né, na discussão do projeto político-pedagógico, que traz esse histórico da instituição, essas relações que perpassam a escola, que tem a ver com social, com cultural, que fazem parte e interferem no cotidiano da instituição. Cada escola tem essa cultura organizacional, né? Exatamente. Então, a gente vai tocar nessa discussão ao longo da nossa live, e vocês lembrem de estar o tempo todo trazendo dúvidas, comentários no chat, né? Para a gente estar conversando. A gente gosta bastante que vocês participem, e essa participação faz a gente crescer, não é?
e eu acho muito interessante participar do chat. Então, não deixem de participar. Então, assim, nessa perspectiva, né, de que a gestão escolar ela abrange também a técnica, ela abrange essa parte de planejar, de coordenar, nós vamos verificar também, Renata, que eu acho que isso é muito importante, não são nem funções, vamos dizer assim, mas as características dessa gestão escolar, e eu acho que uma das características fundamentais é a questão da ética. Sem dúvida, a ética ela tem que estar presente, né? Porque nas relações, isso, nas relações, no papel de cada profissional, né? Então isso é algo, isso, respeito, esse olhar, né, para o individual e para o coletivo. Exatamente. Outro ponto importante, que é uma preocupação da gestão escolar, que nós já vimos no nosso curso, é a administração de material. Isso. Não é? Que o secretário escolar tem muita, né? A gente já falou sobre isso, o secretário escolar tem muita participação nisso, não é? Porque em muitas escolas é na secretaria escolar que se guarda o material. Sim, tem que ser esse ambiente, né? Não de documentação, esse material ele tem que estar organizado e tem que ser algo que garanta essa conservação e esse acesso. Claro que esse acesso, como a gente discutiu, né, ao longo das disciplinas, é um acesso que por vezes é restrito, né, a algumas pessoas, e o corresponsável, né, principal é o secretário escolar. Então, sem dúvida, é muito importante. E aí o gestor deve estar muito ligado na questão também da manutenção desse material, né? E aí, quando a gente fala em material, a gente fala também o material do patrimônio da escola. Sim. Né? O patrimônio, os móveis, utensílios, né? Tudo que pertence à escola faz parte desse material, dessa gestão de material. E tem que ser entendido como algo que pertence de fato à escola, né? E quando a gente trata de uma instituição pública, por exemplo, é importante que essa discussão seja uma discussão política também, como a gente vai falar, que o elemento fundamental é entender que esse ambiente ele é nosso e ele precisa ser conservado, né? Então, a conservação, né, do ambiente, desse patrimônio, isso também perpassa por uma gestão escolar. E aqui, Renata, me ocorreu agora um detalhe. Nesse retorno, né, das aulas presenciais, do que nós estamos vivendo agora, essa consciência de que tudo nos pertence, né, de que tudo é nosso, de que tudo é coletivo, né, e que então nós temos que zelar pela manutenção, pela conservação, é muito pertinente para esse momento. Isso, né? Márcia, e toca, né, na discussão ambiental também. A gente começou a perceber, né, a partir dessa vivência, né, desse desafio que está sendo a pandemia. Eu espero que todos vocês estejam bem, seguindo todos os protocolos, né? A gente está retomando as atividades com segurança. A gente começou a gerir, de fato, também esse ambiente de uma outra forma, né? Essa consciência ambiental, ela também faz parte da gestão escolar e a gente precisa estar em diálogo constante com isso, né, Márcia? É importante, sim, enfatizar esses aspectos, né? Principalmente agora, depois dessa pandemia, com essa retomada, a gente percebeu o cuidado com o outro e com o ambiente que a gente convive, né? Com certeza. E aí nós já passamos pela questão política, né, que é uma questão também muito importante, essa questão de poder mediar, né, de saber mediar, não só a questão dentro da escola, como a gente já disse, mas também fora. Além de tudo, também o gestor e o secretário escolar recebem autoridades, né? Recebem supervisores da Secretaria de Educação, né? da Gerência de Educação. Então, tudo isso é uma forma política, não é? Sim, com certeza. O ambiente escolar ele é também esse ambiente político, né? Que forma para a cidadania. Então, é importante esse exercício da política também dentro do espaço escolar, numa dimensão mais ampla, né?
Antigamente se pensava que o diretor da escola, como era chamado, né, o diretor da escola, tinha a preocupação simplesmente na questão da administração, né, dos recursos e da equipe dele e com o educacional. Mas tudo isso que nós estamos falando tem a ver com o educacional. Com certeza. Né? Porque o currículo, né, a gente sabe que o currículo ele tem vários tipos. Né? Tem aquele currículo real, que é o currículo que, aliás, o currículo formal, que é aquele que é determinado pelas políticas de educação, está no projeto pedagógico e tal. Tem o currículo real, que é aquele que é vivenciado dentro da sala de aula, e aquele oculto, né? Isso. Que faz a intermediação entre as relações interpessoais da escola. E volta para aquela discussão, né, da cultura organizacional, das relações. Então, esse currículo oculto ele está presente, né, na instituição, mas aí ele, por vezes, ele está de uma forma invisível, né? Ele perpassa as relações. Então, tem a ver com o cultural, com o educacional. Então, a gente percebe que a gestão escolar, ela abarca diferentes dimensões, não é, Márcia? Exatamente. Não é só a dimensão técnica, né? Como a gente já disse, ela vai abarcar, como você diz, várias dimensões. E, finalmente, a questão cultural, né? Que é também muito importante, e aí vai a questão do respeito com a cultura local, né? E a Base Nacional Comum Curricular dá esta amplitude para o gestor, né? Isso. Na perspectiva de que ela possibilita que, a gente vai falar isso mais adiante, que o projeto político-pedagógico. E aí, depois já tem até um questionamento sobre essa questão do projeto político-pedagógico, que é um questionamento comum, mas que ela vai perpassar por essa questão do projeto político-pedagógico também, não é? Na questão do respeito à cultura, aos valores daquela localidade, daquela religião, daquela região, daquela cidade. E né? de cada pessoa, né? E que já já acessa a escola bagagem com essa bagagem cultural. Exatamente. Com certeza. Bom, e aí a gente vai falar com relação a essa amplitude da gestão democrática, que ela vai se subdividir, vamos dizer, não é? Mais ou menos em 6 categorias, que é a gestão pedagógica, a gestão administrativa, a gestão financeira, a gestão de recursos humanos, gestão de comunicação e gestão de eficiência dos processos. Então, vocês vejam que fecha aquele ciclo, né? E, para isso, nós vamos ver mais adiante que a gestão vai se apoiar em órgãos fundamentais, para o funcionamento de todo esse processo aí que a gente está vendo. Isso. Não é? Então, a gestão democrática, ela pode ser entendida no sentido amplo, né? Como um espaço de participação, de descentralização do poder e do exercício de cidadania. Então, como a gente vem dialogando aqui, né, ao longo da nossa live, ao longo das discussões na disciplina, é importante a gente também conhecer a legislação. Então, a gente tem, na nossa LDB, apesar de não ter um aprofundamento, a gente já tem lá essa especificidade, né, em relação às escolas terem esse espaço, né, vivenciar esse espaço de uma gestão numa dimensão democrática. Então, isso é viabilizado, né, Márcia, através desses espaços, como a gente vai aprofundar agora, né, nessa nossa conversa, que são espaços que fornecem uma troca, né, entre a comunidade escolar, interna e externa, e a gente percebe que essas relações elas são fortalecidas a partir desses espaços, como a gente vai conversar um pouco aqui. Então, são os espaços, né, que a gente vai aprofundar. Eu queria acrescentar também, Renata, que essa visão de gestão democrática, ela
ela não é muito antiga em termos de... A gente não pode... eu não sei se você concorda, eu acho que a dimensão do tempo, do espaço e tempo em educação é diferente, eu acho, que de outras áreas. Por quê? A gente não tem uma vara de condão que faz plim e o negócio funciona, não é verdade? Quando você faz uma alteração, né, em alguma proposta pedagógica, em alguma prática, em alguma política pedagógica, isso leva um tempo. Isso. Né? Da aplicação até o resultado, leva-se um tempo, não é? Então, a gente pode dizer que essa concepção de gestão democrática, ela é nova, né? Porque ela começa, basicamente, vamos dizer, em evidência, a partir da nossa Constituição de 1988, que já traz, né, que é essa ideia de uma gestão mais aberta. E a LDB de 1996 vai concretizar tudo isso, né? Ela tem capítulos que falam sobre a questão da gestão democrática, da gestão de recursos e da participação de todos, né, nessa gestão. Eu até trouxe, Márcia, aqui. É no artigo 14 da nossa LDB que traz, né? Está de acordo, as instituições, elas devem desenvolver a gestão democrática nas escolas públicas da educação básica, e as normas são as seguintes, né? Está de acordo com as peculiaridades de cada sistema, garantir a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico, né, como a gente vai discutir, e a participação também das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, a LDB, ela especifica, ela já traz essa demanda, né? Ela já traz as características de uma gestão que deve ser implantada a partir de tudo aquilo que eu, particularmente, sou muito fã da LDB, né? Eu acho que ela vamos dizer, a nossa carta magna da educação, né? Foi uma LDB que trouxe um espírito também, como a nossa Constituição, de cidadania. Sim. Né? Se você ler as anteriores, elas têm um cunho técnico, um cunho profissionalizante, principalmente a LDB de 1971, né? A 5692, né? /71, se eu não me engano, né? Então, ela traz esse cunho de educação técnica, né? Ela é mais impositiva. E a LDB de 96, ela é mais ampla. Ela teve esse processo de discussão e reuniu, né, demandas da educação. Então, quando a gente trata da questão, como a gente estava colocando, né, da questão da educação, a gente precisa também estar nessa relação constante com a realidade política e social de cada período, né, de cada contexto. Então, a gente teve, né, anos e anos de discussão, de momentos de construção desse documento, que trouxe um documento que é repleto, né, é rico em demandas educacionais. Então, a gente tem que conhecer esse documento. E vocês, né, estudantes de secretaria escolar, principalmente, isso tem que ter esses documentos afiadinhos. E é por isso que a gente fala, só para complementar isso, que vocês, secretários escolares, precisam... Por que a gente insiste que vocês saibam sobre a história da educação, saibam sobre a legislação? Vocês precisam e devem saber. A função de vocês exige isso. Isso, né? Está embasado, né? Que vocês estejam embasados, até porque, como a gente já disse, vocês são um cartão de visita da escola. É vocês que vão receber os pais, vão receber as autoridades, vão receber o público para matrícula, para informação, e vão receber, em primeiro lugar, quando a supervisão chega na escola, vai direto na secretaria, né? Vocês são o primeiro a recebê-las, então vocês têm que estar muito embasados, né? Então, para estar embasado, precisa ter
conhecimento. Com certeza. Né? Então, vamos lá para ver os órgãos que apoiam essa gestão democrática. Vamos lá. O primeiro órgão que eu acho fundamental é o Conselho Escolar, Renata. Isso. Eu acho que a partir dele tudo vai fluir, tudo flui. Porque é no Conselho Escolar que são tomadas as decisões, tanto pedagógicas quanto administrativas da escola. E será que o pessoal que está assistindo, né, os estudantes, eles já participaram de algum momento de conselho escolar? Será? Conta lá no chat para gente se vocês já participaram, né, se vocês conhecem esse espaço, né, democrático dentro da instituição, ou que vocês estudaram, ou que vocês atuam. Será, né, que na sua escola, será que na sua escola existe o conselho escolar? Coloca aí no chat para a gente saber. Então, esse conselho ele é um dos principais instrumentos, né, da institucionalização dessa gestão democrática, dessa gestão escolar, né? É um espaço, como Renata bem colocou, de decisões, de tomada de decisões, né? Onde há a participação de todos os segmentos da escola, né, Renata? Isso. Gestores, equipe técnico-pedagógica, professores, alunos, pais, funcionários, comunidade externa. E fale aí das funções, Renata. Isso. O conselho escolar, ele tem, né, como funções principais, né, ele é o responsável pela tomada de decisões referente ao funcionamento, aos projetos, aos significados e às práticas escolares. Então, também o acompanhamento do desenvolvimento da prática educativa e do processo de ensino-aprendizagem, e tem as funções consultivas, né, esses momentos de reunião, de troca, de escuta. Esse olhar também é muito importante, o olhar, a escuta, né, dos membros do conselho. Essa função consultiva, deliberativa, né, as tomadas de decisão, tudo isso tem que ser perpassado por esses membros, né, que vão ser compostos por diferentes segmentos da escola. Tudo isso registrado em ata, né? O secretário escolar também tem um papel fundamental nesse espaço. E a função fiscal, como a gente discutiu, eu estava lá no chat acompanhando com vocês, na live anterior, né, Márcia? Sim. Então, a função fiscal também é muito importante dentro da instituição, né? Então, o conselho, ele tem esse papel, né, de estar monitorando essa fiscalização e tudo que é atrelado ao financeiro dentro da escola. Exato. Também. E aí nós temos, vamos dizer, um órgão que é um espaço também dentro da escola que eu acho que sai a partir do conselho, que é a unidade executora. Você vai querer falar um pouquinho sobre isso? A gente trouxe, né, essa imagem só para trazer um pouquinho assim da importância, né, desse espaço de diálogo com a comunidade, a voz dos estudantes, a aprendizagem, que tem que ser esse centro, né, da discussão. A instituição escolar, ela tem que ver, né, esse estudante como algo central. Então, a aprendizagem, o ensino-aprendizagem, essa relação pedagógica, ela é um elemento essencial, né? A educação de qualidade, que é direito de todos, né? A gente tem isso em lei, então a gente tem que estar o tempo todo levantando essa bandeira, decidindo isso juntos, né, nesse espaço coletivo, e essa transparência no uso de recursos. Então, só para resumir um pouco, né, das funções e do quanto é importante esse espaço dentro da instituição. Além disso, eu acho que o conselho escolar, na verdade, ele está previsto em lei, né? É obrigatório nas escolas das redes públicas, né? Ele é obrigatório, precisa ter o conselho, assim como os outros órgãos, né? Mas o que a gente vê nem sempre é o que está, né, na legislação. Isso, Márcia. E também, além de ser obrigatório, necessário, né, a gente precisa ter esse espaço dentro da instituição, é obrigatório, tem que existir, mas ele também deve ser um espaço que é de conhecimento da escola. Então, assim, não adianta existir o conselho escolar. Meia dúzia. É importante também
trazer, né, o que o conselho está trazendo de atividades, de reuniões, e deixar isso transparente para toda a Então, escola. é a questão da comunicação, né, Renata? Eu acho que Elemento essencial. é essencial, por exemplo, se vai ter uma reunião do conselho e que todos os segmentos vão participar, e tem que estar lá no mural da escola, tem que estar lá nos e-mails dos pais, não é? Tem que estar lá no site da escola, se tiver, não é? Isso, a comunicação é essencial. E como isso vai ser passado para cada pessoa, né? Então, a gente não vai passar da mesma forma a informação, porque ela tem que ser entendível e tem que estar fazendo parte também dessas relações. Então, assim, a gente vai divulgar e divulgar de formas diferentes, para também chegar nessa comunidade externa, no entorno, né, da escola, não ficar só limitado a alguns profissionais. Exatamente. Muito importante isso. Bom, e aí a gente vai falar da unidade executora, como eu falei para vocês, ela é, vamos dizer, uma continuidade, vamos dizer que ela seja um órgão contínuo do Conselho Escolar? Talvez sim, por quê? Porque ela vai ser integrada pelos membros da escola e pelos membros do Conselho Escolar, não é isso? Porque naquela perspectiva de fiscalização, né, e dos recursos, da administração desses recursos, né? Sim. E tem uma curiosidade, a unidade escolar executora, ela vai ter uma evidência só a partir de 1995, você sabia? Sim, a partir, da criação do programa Dinheiro Direto na Escola, né? Como a gente estava discutindo. Exatamente. Então, a unidade executora, ela foi criada para gerir, então, esses recursos que vêm, né, do programa Dinheiro Direto na Escola, além de administrar e controlar outros recursos. A escola pode receber outros recursos, como doações. Sim. Né? Campanhas, né? Empresas particulares que podem fazer doações. As parcerias, né? E, mais do que tudo, essa unidade executora, ela, como é um órgão fiscalizador, controlador, né? De acompanhamento também, administrativo, no caso dos recursos, ela precisa ter muita transparência. Sim. Né? Ela precisa realizar a prestação de contas com muita transparência, né, dos recursos que foram repassados, o que foi gasto, o que foi doado, o que foi arrecadado, não é isso? Isso. Eu não sei se vocês conhecem, acredito que vocês já viram que a gente tem um mural, né, em algumas instituições. Isso. A gente deveria ter em todas, mas algumas elas não têm esse espaço, né, que é um espaço de transparência que ele fica visível, né? Lá no pátio da escola, ou na frente da secretaria, ou na frente da direção, e ele traz todo esse detalhamento também da parte financeira da instituição, do que tem de orçamento e do que foi destinado para, né? Então, é muito importante essa transparência. E essa associação, né, a unidade executora, ela surge a partir dessa demanda, né, de uma gestão democrática que também dê conta do financeiro, que é descentralizado. Então, não precisa ser algo que está centralizado só nas mãos de um profissional, né? A gente tem agora o papel também da comunidade nessa fiscalização, né, Márcia? Sim, sim. Em relação eu acho também muito importante, Renata, a gente salientar que essa questão dessa associação, ela é uma associação civil, né? Ela é uma associação independente, né? E teria que ser assim mesmo, porque por causa dessa transparência da prestação de contas, né? Ela não pode estar aliada a outra, né? A própria gestão, né? Ela é uma associação civil, independente e sem fins lucrativos. Ela é registrada, como a gente já estudou, ela é registrada em cartório, não é isso? Isso, Márcia. E se vocês não conhecem, é importante aprofundar essa leitura, né? Porque o secretário escolar, ele precisa também
ter esse conhecimento, né, em relação ao financiamento. A gente tem até a disciplina, né, de recursos financeiros. Isso, E a gente exatamente. discutiu lá na live anterior, né, Márcia estava aqui com a coordenadora Iracema, e aí a gente percebe a necessidade também da gente estar buscando esse conhecimento e acompanhando, né, essa fiscalização constante para Exato. estar por dentro, né, desses assuntos. Exatamente. Bom, outro órgão importante e que, infelizmente, a gente vê muito pouco. Isso, eu estava lendo. Na prática, muito lendo pouco. sobre isso. Olha, eu já tenho uma certa bagagem de educação e já passei por muitas escolas. O Grêmio, ele é... E eu só vi em uma escola, aqui em Pernambuco, quando eu já estava aqui no Recife. Uma escola que eu fui supervisora e que tinha o Grêmio Estudantil. Isso, eu já e conheci funcionava, também. gente. E funcionava. Isso, ainda tem esse detalhe, exatamente, né, Márcia? Então, assim, a gente tem que ter esse espaço que, às vezes, eu acredito que é um dos mais... que não está presente, né? Que a gente não encontra na maioria das escolas. Não. Eu também já tive a oportunidade de conhecer um Grêmio Estudantil já? que... Atuante. Isso, atuante. Tinha o Grêmio Estudantil, tinha uma rádio, tinha um jornal. Então, assim, a gente percebe o engajamento, né, desses estudantes. E o Grêmio, ele é um órgão, né, sem fins lucrativos que representa o interesse dos estudantes. Então, assim, ele vai perpassar, né, questões culturais, educacionais, desportivas e sociais. E ele tem várias funções, né? A principal função é democratizar a escola, tornar um ambiente mais participativo, porque a partir da vivência desse espaço político, né, que é o Grêmio Estudantil, o estudante ele vai também participar da escola e se sentir pertencente daquele espaço, né, Márcia? Porque exatamente. ele começa a conhecer também a dinâmica da gestão, da organização da escola. E aí, eu quero fazer, você me permite fazer um recorte na sua fala, porque a gente está falando dessa questão tão importante desse órgão de apoio, né, que é o Grêmio Estudantil, porque você dá voz para o estudante, né? E a partir do Grêmio Estudantil é que vão sair também as lideranças com relação à representatividade no conselho de classe, que é diferente do conselho escolar, né? O conselho de classe é outra situação, mas e que vai dar todo o subsídio para os outros órgãos, né, da escola, que toda a comunidade participa. Mas você concorda? E aí eu quero ver se vocês também aí no chat concordam. Podem discordar, tá, gente? Não é só concordar, não. Podem discordar também. Mas nós vivemos momentos muito difíceis no Brasil. Quem já viu história da educação sabe disso, não é? Nos anos da ditadura militar, nós vivemos momentos muito difíceis em que estudantes, né, foram agredidos fisicamente, foram cerceados, tanto estudantes como professores intelectuais, cerceados da sua palavra. E nós tínhamos os grêmios estudantis, né, das faculdades, né, muito ativos, né, nesse processo de confronto, né, daquela realidade. E mais adiante, na redemocratização, a gente vê eles atuarem de novo nas diretas já, não é? Naquele engajamento todo. Então, eu acredito, sabe, Renata, que essa questão da gente não ver esse espaço aí nas escolas tem muito a ver com essa memória desse tempo, né, em que o Grêmio Estudantil, vamos dizer, era considerado baderneiro, revolucionário, né? Alguns até poderíamos dizer com ideias comunistas, né? Eles foram citados como isso. Numa rotulação. Então, essa questão de dar voz para o estudante perpassa e bastante
por essa perspectiva, por essa concepção de gestão democrática. Você Isso. concorda? Márcia, com certeza. A gente tem, né, um certo preconceito em relação a alguns espaços que trazem, né, esse espaço de participação do estudante, porque a gente está acostumado, né, a questão de uma participação que ela, às vezes, ela fica centralizada em outros profissionais dentro da escola. Mas é muito importante a gente perceber também que a gente está tendo, né, nos últimos anos, uma nova roupagem, a gente pode até usar esse termo, em relação ao papel, agora a gente vai focar mais assim na questão dos jovens, né? Ao papel desses jovens dentro da escola. A gente está até trazendo nessa discussão do protagonismo juvenil, dos projetos, então são jovens, os monitores, né? Então, assim, a gente tem também grupos que participam, que estão participando de grupos de leitura e outras práticas, né, oficinas dentro da escola, tentando trazer também essa outra linguagem, né, para dentro da instituição, para ter esse espaço de diálogo. Mas eu concordo sim, Márcia, que a gente tem ainda, né, muito a caminhar, em relação ao Grêmio Estudantil. Seria até interessante a gente também ouvir um pouquinho, ver um pouquinho, né, do que vocês estão colocando aí no chat em relação ao Grêmio Estudantil, se vocês conhecem, né, se vocês participaram ou participam, e falar um pouquinho também sobre, para a gente estar nesse espaço de troca, aproveitando aqui esse momento, né, com vocês. Com certeza, isso aí é muito importante, porque você falou uma coisa interessante. Em muitas escolas não existe o Grêmio como formal, né? Como órgão formal, né, com estatuto, com tudo direitinho. Não existe o Grêmio, mas existem essas ações que os alunos estão envolvidos. Nas oficinas de música, nas oficinas de teatro, né? Porque como ele está envolvido diretamente com essa questão cultural, né? Nas mostras de conhecimento, nas feiras de ciência. Aqui no Nordeste tem muito a presença também de grupos de maracatu, né? Grupos de dança também, danças populares. Então a gente tem também capoeira, esse diálogo, né? Capoeira. Então a gente tem também uma gestão que ela busca, né, trazer esse diálogo constante, tanto com os estudantes como a comunidade, né, e trazer esses outros elementos culturais que também fazem parte do currículo para dentro da escola, através desses espaços de participação. Né? Que embora, então, não seja um órgão, vamos dizer, que frequentemente a gente veja, né? Mas ele faz parte dessa gestão democrática, né? Dessa característica da gestão democrática que é dar voz a todos, né? Que é dar voz a todos os participantes da escola. Fazer visível, né, todas essas pessoas, né, que por vezes a gente acaba, a gente teve, né, durante algum tempo, como foi colocado aqui, um período mais complicado em relação a essas perseguições, né, mas a gente teve esse processo de redemocratização e, como a gente colocou também, a nossa legislação avançou no sentido de trazer, né, para a escola essa discussão numa perspectiva democrática, buscando trazer também para dentro da escola essa descentralização e essa participação ativa de todas as pessoas que compõem e que fazem a escola no cotidiano, né? Exato. No dia a dia. Uma coisa muito interessante também, Renata, que vale salientar, é que é muito inteligente da gestão democrática, da gestão escolar, trazer esse aluno fora do horário escolar para dentro da escola, para que ele se estabeleça vínculo afetivo com aquele local. Pertencimento. O pertencimento, né? Aquilo que você falou, acho que no começo, é importante a questão do acolhimento, se sentir pertencente, né? Se sentir fazendo parte efetivamente desse processo. Eu acho que é isso que é importante. Isso, Márcia, e tudo isso faz parte da educação, né? A gente volta lá para a nossa Constituição, então a formação, ela também perpassa não só uma formação para o mundo do trabalho, né? Mas essa formação para a cidadania, para a experiência desses espaços que fazem parte dessa educação numa dimensão mais ampla, né? Que não se faz apenas na sala de aula, né? No formal, mas nessas práticas sociais, culturais,
nessa educação não formal. E aí a gente teria muito pano para manga, né? Nossa, Para discutir aqui. É outra live, né? Da outra live. Isso. Que a gente vai fazer, né, Renatinha? Em A gente outro vai momento fazer. a gente faz. E um órgão também muito importante, esse eu vejo com mais frequência, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas, é a Associação de Pais e Mestres. É né? mais presente. Ela sim. é mais presente. Né? Ela é também uma entidade civil com personalidade jurídica própria, né? Sem caráter lucrativo e tem e é formada, né, pelos pais e responsáveis desses estudantes que estão dentro da escola, né? Então, possui também, como os outros órgãos, uma regulamentação e um estatuto próprio, né? E tem como função atuar junto ao conselho escolar, estabelecer vínculos entre a instituição e a família e contribuir também com o processo educativo. Isso, é um espaço também importante, né, que faz esse elo, né, essa comunicação entre a escola, os pais e ou responsáveis, né, do estudante e os professores. Então, sem dúvida, né, é esse espaço de formação também e de diálogo sobre as aprendizagens, o que pode melhorar, né, o que pode dar continuidade, esse momento também de acompanhamento. O que eles estão satisfeitos isso, ou não. Essa escuta, cuidadosa, né? Essa escuta diferenciada, né? E assim, você vê, Renata, eu já falei isso na live anterior, que quando há esse engajamento, né, dos pais, na associação de pais, quando há instituído mesmo, né, quando esse órgão é instituído, esse espaço, quando há um espaço também para os alunos se manifestarem, para os alunos opinarem, quando o conselho escolar funciona efetivamente, ou seja, quando todos esses órgãos participam efetivamente na prática, né, da gestão democrática, a proposta pedagógica e a aprendizagem, que é o único objetivo de tudo isso que a gente está falando aqui. Todos nós, professores, secretários escolares, gestores, orientadores de escola, coordenadores, até o profissional que fica na porta, né, que a gente chama o tio porteiro, né? Sim, o pessoal da manutenção, todos envolvidos, os projetos funcionam, os projetos pedagógicos funcionam. E aí, o objetivo fundamental de tudo isso que a gente está falando, a aprendizagem acontece. Isso, é a gestão democrática, né? Se a gente for perceber, essa discussão, a gente está aqui trazendo, né, a legislação, os conteúdos que a gente trabalhou, mas a gestão democrática, ela acontece na prática e na vivência qualitativa desses espaços dentro da escola, nesse cotidiano de relações, né? Porque nada funciona de uma forma separada, né? A gente também vai discutir aqui sobre o projeto político-pedagógico, o que vem né? agora. Que vem. Vamos aqui. Passei, desculpa. Fechando aqui a nossa discussão, e o projeto político-pedagógico, ele é um instrumento, né, que reflete a proposta pedagógica da escola. Então, tudo isso faz parte, né, da proposta pedagógica da escola. E é a identidade da escola, estabelece as diretrizes básicas, a linha de ensino e de atuação na comunidade escolar. Então, o projeto, ele também é um elo entre as políticas educacionais, né, nacional, estadual, municipal e a escola. Então, esse projeto, ele reúne, né, essas demandas da política educacional e tudo isso tem a cara, né, a identidade da instituição. Então, é um documento que ele precisa ser vivo, né? Ele é obrigatório, toda instituição tem que ter o projeto político-pedagógico, mas ele não é apenas um documento que deve estar lá engavetado. Ele é um documento que deve fazer parte da dinâmica do cotidiano da escola
e ele deve ser vivo, É, né? Deve fazer parte exatamente. da escola, porque ele traz essa identidade, né? Com certeza. E ele está previsto em lei, né? E assim, ratificando o que você acabou de colocar, ele é um documento formal, ele é um documento que faz esse elo das políticas educacionais, né? Que faz esse elo vai fazer agora com a Base Nacional Comum Curricular, com o Plano Nacional de Educação, enfim, com todos os norteadores, né, da educação, mas principalmente, eu acho, ele tem que ter a essência dele voltada para a comunidade escolar. Sem dúvida. A demanda daquela comunidade. O que é que aquela comunidade precisa, né? Então, ele tem que ser muito bem refletido, né? Tem que haver, nessa construção, tem que haver essa reflexão, né? Proposição de ações e de participação coletiva. E, embora também na prática a gente não veja muito isso, não. Isso. Vamos falar a verdade. É um desafio, né, Márcia? É um desafio. É um desafio. Né? A gente vê. Eu sou professora de estágio em outras instituições, e quando chega na parte de diagnose, você conhece, você já foi estagiária, também, você sabe disso. Também já cadê o projeto político-pedagógico? Todo mundo fica te olhando, isso. Ninguém sabe onde está. Eu também escutava muito isso, Márcia. Nas disciplinas que eu ministrei de estágio e também das de prática pedagógica, os estudantes eles tinham muita dificuldade em acessar esse documento. E, por vezes, quando eles perguntavam sobre esse documento, que deve ter essa transparência para a comunidade, isso era interpretado como uma fiscalização. Você isso, faz exatamente. Parte de onde? De que instituição você vem? Então, a gente tem que desconstruir, né, esse preconceito em relação ao projeto político-pedagógico e trazer a importância, né, desse documento, que não é um documento apenas burocrático, né, para a escola e para todos que compõem esse espaço, né? Eu sempre digo, sabe, Renata, que esse documento ele deveria ser exposto. Ele deveria estar aqui também, só em 2 escolas na minha vida que eu vi isso. O projeto político-pedagógico está na sala dos professores. E ele era manuseado. Eu era supervisora da escola também, eu via os professores indo lá. Tanto é que para ele ser manuseado, ele era encadernado, sabe? Plastificado. As páginas eram plastificadas, não para que tirassem, assim, também para ter cuidado com relação à manutenção, porque ele era efetivamente manuseado. Outra coisa. Atualizado. Né? Atualizado. Ele deveria também estar no balcão das secretarias. Sim. Da escola. Ô, Márcia, será, né, que os estudantes conhecem o projeto político-pedagógico? Você conhece o seu projeto político-pedagógico? A gente já está agora, né, caminhando para encerrar, né? Isso. Infelizmente, né, Márcia? O papo foi muito bom. Eu agradeço a oportunidade, né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui nesse momento de troca com vocês. E também a gente espera, né, novos encontros. E aí a gente também relembra, né, que vocês acessem o link que está no chat e preencham corretamente essas informações para poder ter acesso ao certificado, exatamente, né? Que é muito importante também para as atividades complementares. E a gente quer ouvir vocês em relação ao projeto político-pedagógico, dúvidas, e a gente vai conversando também nos outros espaços, né? Com certeza. Eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia, Renata, que é sempre muito agradável, né? Obrigada. E a companhia de todos vocês aí no chat. E desejar que vocês tenham um ótimo curso, sabe? Que vocês... E nós vamos nos ver mais vezes, né, Renata? A gente promete voltar a fazer outras lives, né? Então, um abraço para vocês e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Gente. Até mais.